Olá, mais um podcast Cidade em Ação e a gente vai conversar com um deputado que é muito conhecido não só na região, mas no país inteiro. É o Áureo Lídio Moreira Ribeiro. Áureo Ribeiro, do Solidariedade, um nome de partido muito interessante, Solidariedade. Tudo bem? Seja bem-vindo. Itaperuna já é a sua casa, o Noroeste é a sua casa. E desta vez, qual é o motivo da visita? Você não é daquele tipo que aparece de 4 em 4 anos, está sempre aqui. Primeiro, expressar a felicidade e a alegria de participar desse podcast, de estar nessa cidade abençoada, né, uma referência da saúde do nosso estado do Rio de Janeiro, e de poder estar aqui conversando um pouquinho, né? Você falou o nome do partido, é um nome muito interessante. Eu sou fundador do Solidariedade, foi ali que a gente escolheu esse nome, um nome que pudesse ali atender os anseios daquele momento que a gente vivia no Brasil, e a gente vê como a solidariedade é importante e o povo brasileiro é solidário em todas as ações, né? Eu costumo falar, quando tem uma enchente, você vê a solidariedade do povo, e a gente viveu isso no Brasil e vive isso no Brasil a todo momento. Então, sou muito feliz de fazer parte do Solidariedade, desse momento do país, de estar aqui na cidade de Itaperuna e participando desse podcast hoje. 4 mandatos seguidos, 16 anos, preparado para mais um? 16 anos na vida pública, 16 anos no Parlamento Federal, 16 anos como deputado federal. Comecei a minha carreira na primeira eleição que eu disputei, eu tive a honra e a felicidade de ganhar. E costumo falar que agora eu estou mais preparado, né? Você sabe que a dinâmica da vida pública, a velocidade de informação, a vida está muito corrida, cada dia você tem que se atualizar. A gente vive num tempo de muita tecnologia, né? Você tem um nível de urgência muito maior do que era no passado. Então, eu acredito que hoje eu estou pronto para servir melhor o meu país, com a velocidade que a política nos impõe, da experiência do parlamento para promover os debates, conhecendo os caminhos para que a gente possa encurtar a aprovação de uma lei ou um projeto de lei que a gente quer debater. Acabei essa semana de aprovar uma lei que muda o símbolo da acessibilidade, né? Então, a experiência te dá esse caminho de você encurtar ali e conseguir com seus pares a aprovação de projetos importantes. Assim, a gente avançou no parlamento e eu sou autor de algumas leis importantes do Brasil. Uma delas é a Lei Aldir Blanc. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia. A Lei Aldir Blanc surgiu num momento de maior resistência desse país, né? A gente viveu um momento pandêmico, né? O Brasil teve o setor cultural, foi o primeiro setor a parar na pandemia. Casas de espetáculos, teatro, cinema, tudo que tinha aglomeração teve que ter a sua interrupção das suas atividades. Necessário, a gente vivia uma pandemia que ninguém sabia como é que tocava o dia a dia e que era o efeito disso. Então, a gente teve o setor cultural parado. A gente tinha uma geladeira, né, no nível de entendimento, cheia, que era o Fundo de Cultura Nacional. Mas as pessoas passando necessidade. A gente começou a assistir pessoas da música brasileira vendendo seus instrumentos. Pessoas que viviam de cultura passando fome, porque não podia expressar a sua arte. Foi ali que o Congresso Nacional, no momento de resistência, onde a cultura passava por muita dificuldade, a gente reuniu diversos projetos de lei e teve 14 deputados participando dessa lei, que foi o guarda-chuva, na homenagem ao Aldir Blanc, e aprovamos uma lei que descentralizava esse recurso que estava no Fundo de Cultura, chegando para os estados e municípios. Então, os 5.500 municípios brasileiros, ou os 27 entes da federação, que é 26 estados, mais o Distrito Federal, recebem uma parcela da Lei Aldir Blanc, que vai para que possa formular políticas públicas de cultura. E aí eu vou citar alguns exemplos que conquistamos aqui. Eu tive hoje na cidade de Itaperuna, estou aqui, encontrei um folião, falei assim, não, sou da Folia de Reis, eu recebi recursos da Lei Aldir Blanc, a gente fomentou a Folia de Reis, eu tive com o pessoal do artesanato, recebemos, então a lei mudou, né, esse cenário. E a gente que está vivendo esse momento no Brasil, a gente encomendou também, através da Secretaria de Cultura, um debate, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A cada R$ 1 investido que essa lei colocou, retornou 7,60. Para o Estado?
a gente não gasta dinheiro com cultura, a gente investe em cultura. Né? E o Rio de Janeiro é prova disso, dos grandes espetáculos. Né? O Rio de Janeiro tem a sede aqui que é televisionado para mais de 140 países, que é o samba, que é o nosso carnaval. O Rio de Janeiro é especialista em fazer os maiores espetáculos do planeta. Né? Agora a gente vai ter, foi anunciado, Shakira. A gente tem evento e festa agropecuária em todos os municípios do Rio de Janeiro. Então a gente teve Cordeiro, tivemos Itaperuna, tivemos festa em Barra do Piraí. Lá, então o Rio de Janeiro tem essa questão na sua vocação das festas. Isso foi muito importante para que a gente pudesse valorizar a cultura. Então essa lei ela tem um papel fundamental, transformador, geradora de emprego e renda para as pessoas, e também o papel de você cuidar, né? A gente sabe que a saúde é muito importante, mas a gente cuidar da alma das pessoas. Né? O que seria da gente sem um bom livro, sem um bom filme, sem uma boa música? Né? E não foi só a Lei Aldir Blanc, que eu sou um dos autores, mas eu me estendo um pouco aqui, como a Lei Paulo Gustavo, né? Que foi fundamental para que a gente pudesse ter o protagonismo de volta e a gente vê o cinema brasileiro sendo valorizado nas indicações aos Oscars, nas indicações de melhor filme, melhor ator. A gente voltou para o cenário internacional e voltamos com a nossa cultura em lugar de destaque no mundo, que é muito importante. De onde vem a sua ligação com a cultura? Da infância, do pai, da mãe, da família? Não, e aí eu sou de uma cidade da Baixada Fluminense. Eu sou de Duque de Caxias. É a zona sul da Baixada, como dizem. Uma cidade que tem as suas mazelas e as suas carências. Então eu não era um cara ligado à cultura. Mas sempre na minha atuação política eu atuei muito no interior do estado. E nesse momento de atuar no interior do estado, a gente dialogou muito com a agricultura. Em determinado momento, o governador me chama e falou: eu quero que você faça parte do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu falei: pô, governador, eu queria muito ajudar a agricultura, porque eu conheço o sofrimento de perto de um morador do interior, que tem que escoar sua produção, que essa produção tem que ir para o Ceasa, que ela tem que ser vendida, das estradas vicinais, sem nenhuma manutenção, da vida dura que é no interior. O governo falou: está tudo certo, você vai para a agricultura. A indicação do Solidariedade vai ser na agricultura. Quando eu cheguei para indicar com o currículo, ele falou: é cultura, né? Eu falei: não, governador, é agricultura. Ele falou: ih, eu acabei de outro partido indicar a agricultura, eu preciso do nome para cultura. Aí eu falei: é esse que está aí no currículo. Aí ele falou: mas esse não era para agricultura? Eu falei: mas serve para a cultura também, que é uma profissional que está preparada para esse desafio. E ali a gente teve a oportunidade de indicar a Daniele, que estava saindo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para ela também foi uma surpresa. Falei: mas o que eu vou fazer na cultura? Eu falei: vamos mudar esse cenário de cultura, porque não funciona. Não chega nas pessoas, não chega no interior do estado. Como a gente quer fazer para o interior, vamos assumir essa pasta e fazer uma cultura de oportunidade. E foi assim que a gente fez. Assumimos esse desafio, vai fazer 7 anos. Nós transformamos a cultura do estado do Rio de Janeiro, nós ajudamos a cultura nacional, nós democratizamos os recursos, chegando nas 92 cidades, fazendo cultura em Varriçá, em Pociúncula, em Itaperuna, em Itatiaia, em Coatis, em Pinheiral, Paulo de Fronten, em Mendes. A gente democratizou esse recurso e mudou a vida das pessoas. Então a gente entende que a oportunidade, quando é dada e a gente abraça essa oportunidade, a gente pode transformar a vida das pessoas. Você fala com muita propriedade o nome dos municípios todos do estado do Rio de Janeiro, principalmente os nossos aqui. Como é que é ser um municipalista? Deputado federal municipalista, é isso? Eu tenho muito orgulho, né, de ser municipalista. Eu sou o mais votado de Miracema, de Cambuci, de algumas cidades do Rio de Janeiro. Você vai no Noroeste, eu sou mais votado em algumas cidades. Você vai no Norte, eu sou mais votado em São Francisco de Itapapuana. Você vai no Sul do estado, eu sou mais votado em Mendes. De um trabalho que a gente faz entendendo que esses pequenos municípios precisam de atenção. Porque quando você chega num município desse levando uma escola, uma creche, um investimento robusto, como levamos para o município de Pociúncula, só de abastecimento de água, 25 milhões de reais, mais uma escola de 14 milhões de reais, mais uma creche, um volume de mais de 50 milhões de obra.
você muda a vida e transforma a vida de quem mora naquele município. E aí, como a gente tem a experiência de Brasília, a relação que a gente construiu, eu sou líder do meu partido na casa, sou coordenador da bancada do Rio de Janeiro, né? A experiência que adquirimos, a gente sabe que o nosso trabalho chega na ponta, transformando a vida das pessoas. E assim a gente tem feito. Então, a gente conseguiu trazer investimentos para o interior do estado do Rio de Janeiro bem... com bastante recursos para ser aplicados, né? Então, quando eu falo que a gente chega numa Pociúncula e bota mais de 50 milhões, quando eu falo que a gente bota mais de 50 milhões na Miracema, quando eu falo que a gente bota mais de 30 milhões na Santo Antônio de Pádua, você está transformando a vida de quem está inserido. Então, você acaba criando esse pertencimento. Você chega nesse município, eu gosto muito disso, você recebe o morador, ele vem com bolo para você de milho, ele vem com doce que ele faz em casa, e eu já gosto de comer, né? Então o morador também cativa muito a gente nessa relação. E a política é uma política mais sincera, de valores, né? Eu costumo falar que quando eu estou no interior, eu estou muito em casa, porque o valor aqui é muito forte. A palavra, o compromisso, você saber que o recurso está chegando, vai chegar nas pessoas, você saber que quando você faz o mercado do produtor aqui, o cara vai escoar a sua produção e vai melhorar a vida da sua família. Então, cada política pública que você desenvolve na região está transformando a vida das pessoas. Então, eu sou municipalista, defendo os municípios lá no Parlamento Federal, entendo que tem que democratizar os recursos de investimentos e trabalhar também para quem mais precisa, que isso é fundamental no nosso papel. Esse conhecimento, esse carinho com o interior, nunca passou pela cabeça de ser governador do estado do Rio de Janeiro? Eu acho que para tudo tem um tempo, né? Existe um tempo de semear. Eu estou muito feliz e alcançando uma maturidade como deputado federal. Me inspiro muito no Francisco Dornelles, que foi um político do interior e uma base muito forte. Entrevistei ele várias vezes. Então, eu tenho uma inspiração no mandato que o Francisco Dornelles, que chegou deputado federal, foi ministro, foi senador da República, depois vice-governador e depois governador do estado do Rio de Janeiro em exercício. Então, acho que quando você tem que ter um entendimento desse estado, da forma que o estado é. E cada dia que a gente está passando, eu estou pegando mais conhecimento e dialogando com a população. Acho que um dia, né, possa surgir essa oportunidade, porque quando você fala de um cargo de governador, não é você querer, né? Essa condição ela vai sendo criada, e aí você tem forças partidárias, forças políticas que determinam ali uma possível aliança para que você possa disputar. Então, acho que eu estou construindo a minha carreira, construindo com dedicação, com compromisso, olhando para esse interior do estado. Eu acho que eu vou poder ajudar muito quem estiver exercendo esse cargo no estado, ajudar a construir um estado mais justo, que gera oportunidade, que muda a vida das pessoas, um estado onde que a criança que está aqui tem a possibilidade de continuar aqui, né, do ensino digno, de uma mãe poder colocar ela na creche, poder trabalhar, buscar aumento de renda familiar. Então, eu tenho muita clareza do nosso papel hoje. E se um dia surgir a oportunidade e for convidado para um desafio maior, a gente vai avaliar com a nossa equipe a possibilidade. Mas eu estou muito feliz aonde que eu estou. Acho que eu posso dar uma contribuição no Brasil. Eu acho que ainda tem como espremer um pouco lá, né? Como se fosse naquele moedor de cana, pode passar mais uma vez, que eu acho que eu posso atendendo a necessidade do povo brasileiro lá. Deputado federal Áureo Lídio Moreira Ribeiro. Áureo Ribeiro, anota aí, porque eu costumo acertar. Do nada eu fiz essa pergunta, senti um pressentimento, tem capacidade para isso, ser governador do estado do Rio de Janeiro e depois é o país, né? A gente que está na política gosta de política, né? Então, tem coisas que o que motiva o político é poder realizar. Claro que quem senta na cadeira de governador do estado do Rio de Janeiro transforma a vida da sociedade. Um estado que tem muitas mazelas. E eu vou citar a principal, que é a segurança pública. Que está atingindo a nossa cidade. Que atinge todas as 92 cidades. E a gente vê, e aí é na concepção de você olhar, né? Cada um tem um olhar para esse estado, e é como se fosse a escalação da seleção brasileira. Cada um tem uma escalação. Quando acabou de escolher ali, o cara falou quem vai ser o que vai jogar, o cara falou, não, mas eu botaria fulano de tal aqui, trocaria por esse aqui. Eu entendo que esse estado é muito complexo, mas eu entendo que a gente está errando na forma de escalar o time, na forma de enfrentar os problemas. A gente quer enfrentar o problema da segurança pública só com polícia. Não vai resolver.
né? A gente vê isso no interior. Então, você tem que criar as micro-regiões desse estado, entender a complexidade de segurança pública, que você tem que garantir escola, você tem que garantir o investimento social, garantir o cara ter a sobrevivência no campo. Nosso estado é um estado consumidor, mas não é um estado produtor. Então, a gente consome muito produtos de fora. Minas Gerais. E a gente não dá a oportunidade de a gente ter o plantio aqui no estado, o fomento no estado do Rio de Janeiro, para que possa gerar renda. Quando a gente produz no Rio de Janeiro, a gente não reconhece a nossa produção. Eu vou citar um exemplo claro aqui. Você vai passar um cara aqui vendendo abacaxi na cidade também. Ele fala, o abacaxi de Marataízes, que não é de Marataízes, é de São Francisco de Itabapoana. Mas aí, porque a gente não tem um incentivo fiscal, o cara tira a nota desse abacaxi pelo Espírito Santo para pagar reduzido. Então, esse estado precisa ver suas vocações. O que cada cidade representa? O que Itaperuna pode aqui representar na questão da agricultura? A gente tem que definir e aqui incentivar, fomentar, e a pessoa escoar a sua produção e atender a necessidade do Rio de Janeiro. E aí não dá para ficar com aquelas maluquices que foi criada. Não, hoje a gente vai colocar tanque para fazer tilápia, mas qual o preparo disso? Ou a gente vai incentivar para poder ter aqui o gado para corte. Hoje não, de leite, mas e as cooperativas? Então você não tem uma integração. Nem uma política permanente. E nem uma política permanente. E aí quando você fala num estado que a gente tem que combater a violência, tem que ter uma integração. Porque a gente está permitindo as organizações criminosas chegar no interior do estado do Rio de Janeiro. É permitindo o Comando Vermelho, é permitindo o PCC, é permitindo esses braços dessas organizações chegar e se estabelecer nesses pequenos municípios, que aí você tem grandes problemas para enfrentar no futuro. Então, é construção desordenada, é falta de habitação, é falta de investimento na própria estrutura da cidade, de um preparo, de um planejamento, né, urbanístico para que a cidade possa crescer e desenvolver. Então, eu vejo isso muito de perto e vejo como o interior do estado do Rio de Janeiro está sofrendo com isso. Como é que foi a sua participação na criptoeconomia, no marco regulatório? Eu sempre fui muito antenado com a questão tecnológica e acho que a tecnologia ela veio para melhorar a vida das pessoas, né? Ela dá velocidade, leva a gente para outro tempo, mas a tecnologia ela está associada na melhoria da qualidade de vida, em todos os aspectos. Eu preciso de um exame, você pede uma ressonância, você tem aprofundando ali para você tratar uma doença. Eu falo em segurança pública. Se a gente tivesse monitorado todo o estado, se eu pegar Itaperuna aqui, monitorar todas as ruas com câmera, eu vou diminuir o número de roubos aqui na cidade. O prefeito nos disse em primeira mão aqui que já vai começar com 500 câmeras e ao longo colocar 3 mil. Que é fundamental. E vi surgir as pessoas querendo trabalhar com a moeda digital. E aí a gente poderia... Eu lembro muito bem, no começo, né? Aposentado, e aí o gerente do banco ligava, o que eu posso fazer? Que tinha aquela satisfação do banco. Eu quero tirar o meu dinheiro do banco todo, eu quero sacar tudo, e xingava o gerente. Porque meu avô, porque ele tinha que ir no banco e começou a receber com um cartão automático que tinha naquele caixa eletrônico. Aquilo era uma dificuldade para ele, era um transtorno, era uma vez por mês só, mas era um sofrimento. E eu vi a evolução que a gente foi sofrendo. Depois do cartão, agora você não tem mais cartão, agora você encosta o telefone. E tudo que é novo, a gente sofre para aprender. No Brasil entrou, e aí não tem como você segurar, a evolução criou uma moeda mundial, que é uma criptomoeda. E aí eu vou te dar, por exemplo, uma bem famosa, que é o Bitcoin, que ela é autorregulada e que ela funciona no mundo todo e que você pode transportar. Está no Brasil, está no Japão, está nos Estados Unidos, e transacionar com a moeda dessa. Só que existia um desconhecimento da população muito grande no Brasil e eu propus uma lei para que a gente pudesse ter um arcabouço legal para que isso pudesse proteger a população brasileira. No primeiro momento eu fui massacrado nas redes sociais. Você está metendo o Estado para fiscalizar, a gente quer liberdade, a gente não quer o banco, a gente não quer ter controle sobre as nossas finanças. Eu falei, mas não adianta. Não adianta o Estado fechar os olhos. E a gente começou a discutir. Nessa caminhada de discussão tem sempre os aproveitadores. E aí no Brasil, você vai lembrar muito bem,
criou as pessoas que queriam investir a sua criptomoeda. Aí teve o sheik dos bitcoins, o faraó dos bitcoins, Cabo Frio. o príncipe dos bitcoins, e começou a transformar esse mercado num atrativo. Vem aqui, invista seu dinheiro e ganha 30% ao mês, 10% ao mês, 20% ao mês. A população brasileira entrou em peso. Tem mais de 4 milhões de brasileiros prejudicados e lesados. E não tem nada a ver com Bitcoin. Né? Tem nada a ver com Bitcoin. O que a gente criou no Brasil? A gente não quer regular a tecnologia, porque a tecnologia não se regula, mas a gente criou um marco legal. A gente criou um arcabouço que protege quem transaciona e quem investe. Eu sou autor. Eu acho que isso me dá muito orgulho, tá? Porque eu até brinco com as pessoas, falo, o Fernando Henrique é o pai do real. No momento econômico Áureo é no o Brasil. pai do Bitcoin. E eu sou o pai da criptoeconomia no Brasil. Você prefere falar criptoeconomia? Criptoeconomia, porque o Bitcoin é mais famosa, mas eu, na Câmara, eu passava nos corredores e falava, você é o deputado do Bitcoin, deputado do Bitcoin. Tive a oportunidade de falar para vários países, visitar vários países, porque o que a gente criou no Brasil serviu de modelo para o mundo. Que legal. E está sendo copiado no mundo. Então, eu criei o marco legal da criptoeconomia, eu presidi a CPI que combateu fraude. Eu tenho um fato histórico no Brasil, porque eu fiquei numa matéria do jornal da Globo Fantástico, fiquei 16 minutos. É raro. De pauta positiva. Geralmente, quando um político aparece no Fantástico, é aquele quadro, onde que o dinheiro estava? Onde está o dinheiro, o gato comeu, o gato comeu. E a gente apareceu numa pauta positiva de uma investigação que a gente promoveu, e essa investigação a gente teve efeitos positivos, como a prisão da Mireles, a prisão do faraó dos bitcoins, a prisão do sheik. Então, a gente avançou muito na discussão e a gente avançou muito na legislação. Você não vê mais golpes hoje aplicados com criptomoedas. Não com esse nome. Foi um avanço nosso, foi uma conquista no nosso mandato. E ela foi didática. A gente trabalhou na Câmara dos Deputados com a didática necessária para o brasileiro entender que tinha uma moeda e que precisava ter um olhar para isso. Eu acredito num futuro tecnológico. Você vê que a gente está aqui hoje numa coisa chamada podcast. Há 20 anos atrás, quem pensaria que a gente... Só o rádio e a TV mandavam, e os jornais impressos. É. Hoje, você vê que o podcast tem muito mais força. A rádio teve que se adaptar e levar o podcast para dentro da rádio. A televisão teve que mudar a forma de comunicar. Hoje você não fica mais vidrado na televisão, mas você fica vidrado na tela do teu celular porque você quer receber informação com a velocidade maior. Você não quer esperar chegar em casa para você saber o que aconteceu no dia. Você quer receber online. E você está online para a vida. Então, a vida mudou e ela vai mudar a cada dia. Hoje a gente tem essa evolução muito rápida acontecendo no nosso país e no mundo. Você não precisa mais ir no Japão para saber como é que é o Japão. Você não precisa mais ir a Nova York para saber como é que é Nova York. Então, a gente tem acesso, né? E o conhecimento está sendo difundido no país todo e no mundo. O senhor assistiu Jornada nas Estrelas, a máquina de teletransporte, já estão fazendo isso, já estão criando. Eu devo ser um dos primeiros compradores. Já está sendo criado. Teletransportar agora para outros lugares. Já está sendo criada a máquina de teletransporte. Não, eu lembro num desenho. Incrível, né? Se eu não me engano, era dos Jacksons. Não sei se você lembra do Jetson, a família Jetson. A família Jetson, que agora vai ser normal, já tem um carro voador. Então, exato. Você tem essa o celular apareceu no Jornal das Estrelas. Celular, então... os filmes revelam muito isso que vai acontecer no futuro com a gente. Deputado, o que eu não perguntei, porque é um bate-papo, posso ter esquecido, mas o senhor gostaria de falar. O senhor, você prefere ser chamado de você? Você. O que você gostaria? Não, primeiro eu quero... De dizer que não foi perguntado, mas pode responder. O que eu quero expressar aqui, primeiro que a gente está num momento muito importante e delicado do país. Eu estou tendo a oportunidade de estar no Congresso Nacional nos momentos mais difíceis que esse país está vivendo. Quem tinha que proteger a gente, lesou. A gente tem um rombo de 6 bilhões de reais na Previdência. Tiraram o dinheiro dos nossos aposentados, pensionistas. Foi fruto de uma denúncia nossa que começou essa grande investigação. A gente tem a população brasileira sendo lesada todos os dias, uma desesperança muito grande no modelo adotado do Brasil, que é o melhor modelo, que é a democracia. E a gente tem um desafio para construir essa nação. Né? A gente tem uma democracia nova, um país que precisa sofrer as mudanças necessárias, um país que precisa avançar na geração de emprego, de renda e de oportunidade,
um país que precisa olhar para os nossos jovens, mas respeitar os nossos idosos, um país que precisa fazer uma grande inclusão com os nossos deficientes, um país que precisa mudar e avançar. Que a gente possa ter a consciência, a sabedoria, que a gente tem que ter menos ideologia e mais realizações. E entender que esse Brasil é de todos, de quem pensa diferente, mas que quer ver esse Brasil avançar. Então, acho que o desafio que eu estou no Congresso é de promover essas mudanças necessárias, de construção real de soluções para o povo brasileiro e que a gente possa avançar num futuro melhor para a próxima geração. Então, muitos dos nossos trabalhos eu acho que eu não vou ver, mas eu quero deixar uma geração com mais oportunidades. Seja otimista. Não passou dos 50 ainda, passou? Não, mas a velocidade é muito grande. Mas a tecnologia não vai nos promover. A IA está trazendo aí muita revolução na saúde. Eu vou me despedir, uma última palavra ao convidado. Eu quero agradecer a você, agradecer a equipe, ao Paul Bell, Jonathan Paul Bell, a Thaís, a Vitória, a equipe da nossa redação do Sudeste Agora. Ainda é o Diário do Noroeste, mas vai mudar também para o Sudeste Agora, um canal que é do Grupo Dimensão. Se inscreva, ative o sininho, né? Dá uma dedada aí no sininho, compartilhe nossos podcasts, nossos episódios, nossas notícias, porque somos um canal itaperunense e noroestino. Muito obrigado, deputado. O senhor é o último a falar. O convidado aqui é que manda. Pode até olhar para aquela câmera lá. Primeiro, eu quero agradecer de poder participar de um podcast com você. Para mim é uma honra, né, pelo seu histórico e dedicação que você tem, referência na região. Segundo, de a gente poder falar do Noroeste Fluminense, essa região tão importante que carece de investimento na sua infraestrutura. Agradecer toda a equipe pelo carinho e atenção aqui conosco no podcast. Me colocar à disposição de todos que estão tendo a oportunidade de escutar através das nossas redes sociais. Hoje não existe mais distância de um deputado que está em Brasília para a população que está aqui em Itaperuna, Varriçai, Pociúnca. Você pode ir lá no meu Instagram, colocar Áureo Ribeiro. Se você tem uma sugestão, se você quer dar uma colaboração ao Brasil, se você quer ver uma coisa mudar, deixa no meu Instagram aqui, possa fazer suas reclamações também. Eu costumo falar que o deputado federal é um dos servidores mais bem pagos da política. E quem paga o nosso salário é o povo. Então, faça suas reclamações e sugestões necessárias para que a gente possa construir um mandato muito participativo que atenda a necessidade da população brasileira.